A ADONEP é uma instituição brasileira não eclesiástica, fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel Pires, no Rio de Janeiro, por incentivo e autorização de Demos Shakarian, um fazendeiro norte-americano que, por sua vez, foi o fundador da Full Gospel, uma organização congênere em 1952. A ADONEP é presidida desde o ano de 2012 por Altomir Regis da Cunha, também empresário do Rio de Janeiro, e tem como objetivos principais difundir e incentivar a prática de princípios sociais, éticos, morais e a valorização da instituição familiar, bem como a difusão de princípios espirituais cristãos fundamentados na Bíblia Sagrada. A ADONEP cumpre a sua finalidade realizando eventos sociais, treinamentos de líderes, workshop, reuniões regionais e uma convenção internacional anual realizada no Brasil. O nosso método de ação é o compartilhamento de experiências pessoais, testemunhos de mudança de vida através do poder do Espírito Santo. Posso falar da minha vida sem falar de Deus? A ADONEP tem nos formadores de opinião o seu público-alvo, razão pela qual reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, executivos, esportistas, artistas, intelectuais e outras pessoas que, por razões diversas, tornam-se excluídas das preciosas informações que envolvem os temas tratados nos eventos da associação. As revistas A Voz, Resposta e A Voz Jovem são órgãos oficiais da ADONEP. O objetivo dessas revistas é atingir pessoas das mais diferentes classes sociais. As revistas A Voz, Resposta e A Voz Jovem vão aonde você não pode ir. Seus depoimentos são contagiantes e milhares de vidas encontraram Jesus Cristo como Salvador através delas. Com um bom trabalho e muita disposição, os capítulos podem alcançar cidades inteiras pelo poder do Evangelho. A revista Voz mantém a chama da ADONEP acesa, tá ouvindo? A ADONEP conta com forças de cooperação dentro da própria organização, como o Apoio Feminino, que desenvolve um trabalho relevante, promovendo reuniões, chás, almoços, programações de classe em todo o Brasil, também happy hour. Isso é muito importante para a nossa associação. São encontros descontraídos de executivas, esposas, empresárias, consultoras, profissionais liberais, donas de casas também, amigas que se reúnem para compartilhar experiências de vitórias e conquistas. O Apoio Feminino tem como alvos alcançar mulheres, ganhar vidas e contribuir para o fortalecimento dos capítulos através da realização de chás, cafés da manhã, almoços dentro da visão. Para a ADONEP, cada mulher é uma líder. No Apoio Feminino, ela toma a iniciativa de alcançar outras mulheres para Cristo, assumindo a responsabilidade e levando-as a fazer parte da honrosa missão da ADONEP. O apoio jovem é ativo, sempre agindo de forma contextualizada, mas sem perder a visão. A equipe, formada por jovens de destaque na sociedade, prepara eventos mensais com luau e coquetéis, sempre nos melhores points da cidade. O apoio jovem é uma eficiente estratégia para ganhar vidas de jovens que a igreja não consegue alcançar. De forma atraente, produz simpatia e atrai pessoas, confrontando a sociedade com os padrões de Deus, sem aniquilar a alegria e a liberdade. O Ministério de Prisões é um grande desafio. Um trabalho realizado pela associação nas prisões que transcende as aplicações da igreja. E é mais um passo, depois da decisão, após o novo nascimento, quando homens desejam mudar de vida. A ADONEP dá todo o apoio espiritual necessário aos presos e abre portas para que cada homem tenha a chance de recomeçar a vida, capacitando-os e devolvendo à sociedade homens transformados.
A instituição possui mais de 1.500 capítulos registrados no Brasil, estendendo suas atividades nas 3 Américas: Europa, Ásia, Oriente Médio, Emirados Árabes e África. Todo presidente que puder contar com mais de 100 pessoas no seu time realizará um grande trabalho. Associe todas as pessoas que aceitarem Jesus em eventos do seu capítulo. Convide-as para reuniões semanais. A aliança é um pacto recíproco. Quando o sócio está comprometido e participa ativamente, recebe a unção deste ministério. Passa a ser parte integrante dos benefícios que envolve o trabalho. A Adonep é isto: dedicação, paixão pelas almas, prazer pelo Evangelho. É mais do que uma simples organização. É um ministério, é o seu ministério. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Enfim, vamos chegar ao nosso momento principal. Eu já vou pedir que os garçons puder dar a última geral, depois encerrar o serviço de vocês para nós se concentrarmos aqui. E o pessoal que está virado de costa para cá, fiquem de frente, fiquem à vontade também, porque eu vou chamar aqui o nosso convidado, que contará a sua experiência de vida. Ele que é da cidade de Camboriú, empresário do ramo imobiliário, casado com Sônia Paz. Nosso palestrante, Adonis Paz. Se quiser também se apresentar, Adonis, aí fica à vontade. Agora o público é teu, o microfone é seu, né? E é uma honra. Boa noite a todos e a todas. Que noite maravilhosa. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz de estar aqui na cidade de Caxias. Um jantar tão lindo, friozinho lá fora, mas quente aqui dentro. E realmente, estou muito feliz. É minha segunda vez no jantar da Adonep na cidade de Caxias. Em 2009, Samuel Dávila me trouxe aqui para falar no jantar da Adonep. 13 anos? 13 anos. E olha só, aqui estamos novamente. Vim lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, saí hoje de casa às 5 horas da manhã, tá? Numa expectativa de chegar aqui com tempo hábil para esse jantar lindo. Não vim sozinho, trouxe a minha linda esposa, gostaria que ela ficasse em pé, por gentileza. Me perdoe as mulheres aqui presentes, mas a mulher mais linda aqui essa noite, a minha esposa. 37 anos de casado, 3 filhos e 5 netos. Se o casamento fosse um filme, a Sônia seria o efeito especial desse filme. Deus, quando quis criar algo bom, criou o homem. Quando quis criar algo melhor, criou a mulher.
quando quis criar assim algo com perfeição, fez a Sônia para mim, tá? Homenagem para as mulheres, tá? Outro dia eu encontrei ali em Balneário um casal que há muito tempo eu não via, e eles estavam com uma escadinha de filhos, 1, 2, 3, 4, 5, e eu caí na besteira de fazer uma brincadeira, virei para aquele casal, para aquela esposa, e falei: me diz uma coisa, vocês não têm televisão em casa? Aquela esposa olhou para mim e disse: nós temos televisão em casa sim, mas acontece que meu marido ainda é meu melhor programa. Uma pequena homenagem, né? Mais do que as palavras que eu vou falar aqui essa noite, eu vou revelar cicatrizes que nós carregamos. E cicatriz é a certeza que toda ferida, todo machucado, um dia ele vai ser sarado, ele vai ser curado. E tem cicatrizes que são na alma, tem cicatrizes que são nas nossas emoções, né? Alguém já disse que a dor emocional ela é pior do que a dor física. Então eu vou nessa noite aproveitar essa oportunidade e vou abrir o zíper da minha vida, mostrando cicatrizes. Se eu não estivesse tão frio, eu estivesse de manga de camisa, eu tenho uma cicatriz nesse braço. Foi um acidente na época, foi assim bem profundo aqui o ferimento, doeu muito na época, doeu muito. Eu lembro que o médico, para ver se tinha caco de vidro dentro, ele colocava o dedo dentro do machucado para ver se tinha algum tipo de caco de vidro. E hoje, quando eu lembro, virou uma lembrança, virou uma cicatriz, não dói mais. Só que a amnésia é uma doença, então eu não sofro de amnésia, eu lembro de toda a minha história, só que ela não dói mais. Sou natural da cidade de Lages, Planalto Serrano, da nossa linda e bela Santa Catarina, estado aqui do lado. Sou filho do meio de uma família de 3 filhos homens. Meus pais, muito jovens, conheceram-se e decidiram viver juntos, sem o consentimento do meu avô materno, homem esse, dado ao vício do álcool e de temperamento violento. Lembro que eu com 3 anos de idade, estava no sítio do meu avô, sogro e genro bebiam juntos, muitas piadas, muitas risadas, quando ali, tomado pela embriaguez, meu avô foi numa outra repartição da casa, voltou com uma espingarda na mão e de uma forma covarde e traiçoeira, tirou a vida do meu pai. Meu pai, muito jovem, teve sua vida ceifada. Meu avô foi para a cadeia para pagar pelo crime que ele havia cometido. Minha mãe mudou-se para um centro maior, buscando recurso de poder cuidar dos filhos, e nos deixou os cuidados da avó. Eu tenho algumas lembranças da minha infância. Eu lembro que eu sonhava à noite, sabe quando você acordava assim, tinha aqueles sonhos? Eu sonhava com bife a cavalo, eu sonhava com bolo de chocolates, eu sonhava com churrasco, eu sonhava com guloseimas, e eu demorei algum tempo para entender que aquilo era fome. Também eu demorei muito tempo para entender que eu tinha um nome, que eu tinha uma identidade, porque ali na cidade nós éramos conhecidos pelas pessoas próximas e os parentes como os coitadinhos dos filhos do falecido Alaor. Esse era o nome de meu falecido pai. E chegava na casa de uma tia, de um tio, ai, coitadinho do filho do falecido Alaor. Chegava na casa de outro parente, ai, coitadinho do filho do falecido Alaor. E para o restante da cidade, nós éramos conhecidos como os netos do Chico Diabo. Esse era o apelido do meu avô, porque além de ter tirado a vida do meu pai, ele já tinha tirado a vida também de uma outra pessoa. E sabe quando você, muito cedo, você percebe que você não é bem-vindo num ambiente? Você percebe que você é um peso, que você é um atrapalho naquele lugar? Na casa da minha avó, era a avó, a bisavó e 4 tias. E nós, os 3 órfãos. O Lolô com 1 aninho de idade, eu então com 3 e o Alaor com 5 anos. E as palavras que eu ouvia nessa época da minha vida, das minhas tias, à medida que eu ia crescendo, era mais ou menos assim: você não vai dar nada na vida, você é um bastardo, você é um porco, você é um idiota, você nasceu para ser burro, e burro vai ter orelha grande e a tua orelha vai crescer. Graças a Deus está quietinha aqui, né? Não cresceu. Eu tinha uma tia que dizia que burro tem orelha grande e que minha orelha iria crescer. Eu tinha uma outra tia que nos momentos de ira dela, ela olhava para mim e dizia: por que você não nasceu morto? Hoje, quando eu tenho oportunidade de falar, eu vejo como as palavras têm uma psicologia de vida ou de morte.
como nós temos que cuidar aquilo que sai de nossas bocas, porque se nós soubéssemos o peso das palavras, nós ficaríamos mais tempo em silêncio. Seja senhor da sua língua, para não se tornar escravo das suas palavras. Quantas vezes nós dentro das nossas casas, o que nós temos falado com nossos filhos, o que a esposa fala com o marido, o que o marido fala com a esposa, palavras que destroem, palavras que muitas vezes fazem com que a pessoa se sinta derrotada. A nossa boca tem que sair palavras que abençoem as pessoas, palavras que engrandeça, palavras que realmente tragam benefícios bons, porque as palavras, elas têm uma psicologia de vida ou de morte, ela pode gerar vida ou pode gerar morte. Por isso nós temos que entender que temos que cuidar com aquilo que nós falamos. A minha mãe era toda a minha esperança. Minha mãe, ela foi para um centro maior e ela vinha finais do ano nos visitar, trazia presentes, né, aquela coisa dos finais de ano, e toda a minha esperança era minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito bonita, uma mulher charmosa, uma mulher que se vestia extremamente bem. Eu lembro que minha mãe sempre usava sapatos altos, de bom gosto. As unhas dela estavam sempre compridas e bem pintadas. Os cabelos dela estavam sempre extremamente bem arrumados. Ela tinha um perfume assim agradabilíssimo. E era uma mulher muito linda, uma mulher muito charmosa. Eu tinha tanto orgulho de saber que aquela mulher tão linda era minha mãe. Um pouco diferente da minha realidade, porque nessa época ali na cidade de Lages, nós vivíamos igual garotinhos de rua. Sabe aquele shortzinho, uma camisa rasgada, e muitas vezes não tinha nem os calçados para pôr nos pés. E eu tinha tanto orgulho daquela mulher tão linda que era minha mãe. Com 10 anos fui trabalhar numa olaria, puxando o carrinho de barro. Eu trabalhava na parte da manhã, o Alaô na parte da tarde. Recebíamos ali o nosso ordenado todos os sábados. A maior parte do dinheiro dávamos para a avó, para ajudar no sustento da casa. Por quê? O provedor daquela casa era meu avô, e agora ele estava na cadeia. E muitas vezes nós não tínhamos comida na mesa para comer. Por isso que eu tinha meus sonhos com comida, porque muitas vezes realmente faltava comida na mesa. E sentir fome dói. Sentir fome dói. E agora, né, dava o dinheiro para a avó, e o pouco que sobrava, eu e o Alaô, nós íamos até a venda. Aquele tempo era tempo da venda, né? E ali nós comprávamos 1 litro de leite e algumas bananas e levávamos para casa para fazer uma vitamina para nós tomarmos. Era o melhor dia da semana. Era o sábado, o dia da vitamina. Nós servíamos ali os copos, as tias tomavam a vitamina junto, a avó tomava a vitamina junto. Era o melhor dia da semana. Era o dia que a gente podia compartilhar, né, ali, todos juntos, aquela vitamina. Quem sabe hoje na tua casa, na hora do almoço, teve prato sujo? Se não teve prato sujo hoje, teve ontem. Ei, teve comida na tua casa. Ei, quem sabe tu teve uma casa para arrumar? Que bom, você tem uma casa. Tem muita gente sem teto hoje na rua. Nascemos nus e estamos vestidos. Como nós temos motivo para ser grato com tudo aquilo que nós temos. E quantas vezes nós nos pegamos sendo ingrato e achando que não está bom? Se tu teve bastante prato sujo na tua casa, parabéns, você tem família. Você não está sozinho. Você tem uma família para poder compartilhar. Desde estar com a minha mãe veio com a notícia que ela teria vindo nos buscar. Eu posso dizer que naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estou então já com 12 anos de idade e aquela mulher que eu tanto admirava, aquela mulher tão charmosa, ela veio e ela dizia: a história da tua vida vai mudar. Vocês vão não morar comigo, vão morar com uma irmã, uma tia sua, mas eu vou estar próximo da educação de vocês. Vocês vão ganhar roupas novas, vocês vão ganhar calçados, vocês vão poder voltar a estudar e tudo vai mudar. Eu posso dizer que a minha alegria naquele momento não cabia no meu peito, de tão feliz que eu estava, sabendo que eu ia poder desfrutar da presença da minha mãe. Mas ela dizia que para que tudo isso acontecesse, tinha uma pequena condição. Foi condicionado algo para que houvesse essa mudança de vida. E ela disse que a partir daquele dia, nós éramos proibidos de chamá-la de mãe. Nós tínhamos que chamá-la de tia. Eu não podia dizer que minha mãe era minha mãe. Eu tinha que olhar para ela e dizer: oi tia, tudo bem? E para aumentar ainda minha decepção naquele dia, o Alaor, o irmão mais velho, não estava incluído nos planos para onde nós iríamos. Eu já era órfão de pai morto.
Eu já tinha sido órfão de mãe viva, e agora eu ia perder o irmão mais velho. Sabe aquele irmão que é o teu protetor, que te dá segurança? Eu era muito medroso. Eu tinha medo de cigano, eu tinha medo do velho do saco, eu tinha medo de cachorro, e eu tinha medo de tudo. E o Alaor era aquele socorro bem presente. Quando o Alaor estava próximo, eu me sentia seguro. E agora, para onde nós íamos, ele também não iria. E ficou muito marcado no meu coração, naquele final de tarde. O Alaor também não ia ficar mais na casa da minha avó, ele ia para a casa de uma outra tia. E o grande patrimônio que ele tinha era um galinho garlizé. Aqueles galinhos pequenininhos, né? E eu não me esqueço, naquele final de tarde, ele com uma sacolinha com as roupas dele, um galinho garlizé dele embaixo do braço, ele desceu a rua atrás do destino dele. Na cidade de Curitiba, fomos morar na casa da tia Flor, uma funcionária pública solteirona. Imagina os senhores recebendo em suas casas hoje, 2 pré-adolescentes, éramos analfabetos, comíamos estilo patrola, aquela que se abraça o prato, pega a colher e vamos que vamos. Escova de dente nunca tinha entrado em nossas bocas, e banho tomava só quando chovia. Agora a tia Flor tinha essa tarefa de nos ensinar a fazer uma higiene pessoal, nos ensinar a nos alfabetizar, nos ensinar a se portar numa sociedade, nos ensinar a virar gente. Eu lembro de algumas situações na tia Flor. Quando chegamos lá, eu e o Lolô, ela botou nós dentro do banheiro, ligou o chuveiro e falou: vocês tratem de tomar um bom banho, porque vocês estão precisando e muito. Aí fechamos a porta para ter um pouco de privacidade, ligamos o chuveiro, fomos só com a cabeça, molhamos a cabeça, secamos e fomos para a sala, já tomamos banho. O golpe não colou porque o rei Teixeira estava nos denunciando. Aí a privacidade acabou, porque agora ela participou também do banho. Seus vagabundos, vamos já tomar um banho bem tomado. E ali realmente ela fez com que tomasse um banho bem tomado. Eu aqui abro um parênteses, eu já estou livre desse problema, eu já tomo banho, não tenho essa dificuldade, tá? Esse problema com o banho está 100% resolvido. Uma outra situação que a tia Flor fazia, ela deixava uma enciclopédia aberta em cima da mesa, ela saía para trabalhar e no final do dia ela nos exigia algum conhecimento. Mas assim como o meu avô, a tia Flor também bebia. E quando ela bebia, ela se tornava violenta e agressiva. E nós sabíamos disso. Quando ela sentava com uma garrafa de uísque, ela tomava uísque, aquele de copinho pequeno, né, que eles falam, estilo cowboy, e ela começava de pouquinho, quando você olhava, a garrafa tinha ido quase inteira, e ela ficava transformada quando ela bebia. Ela deixava, ela passava a ser outra pessoa. E teve um domingo que ela começou a beber muito cedo, e eu e o Lolô já sabíamos que a situação podia complicar para o nosso lado, nós já nos escondíamos para que ela esquecesse que a gente existia. E teve um domingo, ela estava já bem alta no grau do álcool, e ela me olhou no meu cantinho lá, me achou, e virou para mim e falou: seu vagabundo, sem vergonha, vem aqui que agora nós vamos bater um papo aqui, eu e você. Ela sentou de um lado da mesa, me colocou do outro lado, pegou uma colher de pau daquelas grandes de mexer polenta, colocou do lado e falou: hoje você vai aprender a ver horas. Eu tinha quase 13 anos e eu não sabia ver horas. Eu olhava para o relógio, para mim era um enfeite, porque eu não sabia ver as horas. E ela, você vai aprender, porque onde já se viu um rapaz já nessa idade não sabia ver as horas. Só que sabe quando você entra em pânico? Você via aquela colher de pau, o grau do alcoolismo que ela estava, e ela me explicava, e eu ficava nervoso, e eu errava. E ela foi perdendo a paciência, começou a me bater nos meus braços com aquela colher de pau, e ela me explicava, e eu não conseguia entender, porque eu entrei em pânico. Aí ela começou a me bater no meu corpo, bater na minha cabeça, e naquele dia, eu apanhei muito de colher de pau. Eu apanhei muito de colher de pau. Mas pode perguntar horas que eu aprendi, está pensando o quê? Ei, aprendi minhas horas. Quem sabe os meios foram um pouco doloridos, mas aprendi. Olha só, 9h25. Aprendi minhas horas. Da casa da tia Flor, fomos para um internato. Eu costumo dizer que se na tia Flor foi a graduação, o internato era a pós-graduação. A situação lá era bem mais severa, a disciplina era bem rígida.
Tem algumas coisas que eu lembro também do internato. Chegando lá, tinha um coral, e aquele coral ia ter ensaios para fazer apresentações na cidade, e o Adonis se candidatou a cantor do coral. Lá estava eu, um dos cantores do coral. E aquele coral tinha os ensaios, porque ia ter apresentação para os pais. E aquele coral ensaiava, e tinha algo ali que não rompia, né? E tinha os ensaios, e o coral parece que tinha algo errado naquele coral. Até que me tiraram, e realmente o desafinado era eu. Quando me tiraram do coral, foi o melhor coral que aquele colégio já teve. Mas hoje, quando eu tenho oportunidade de voltar um pouco na minha história de vida, eu sempre me faço uma pergunta: por que não tinha 2 desafinados? Para que a minha vergonha não fosse tão grande? Não, o único desafinado era eu mesmo. 40 pré-adolescentes, dormimos todos no mesmo quarto, uma caminha do lado da outra, e ali tinha normas a ser seguidas, tinha uma disciplina que era bem rígida. Eu devo ter descumprido uma noite lá a disciplina. O monitor veio até a minha cama, pediu para que eu pegasse o meu colchão e minha roupinha de cama e o acompanhasse para que servisse de exemplo para os outros alunos. Estava no Rio de Janeiro e, para minha tristeza, vivia de prostituição e estava viciado em drogas. Quando eu cheguei no Rio, essa era a realidade do meu irmãozinho: viciado em drogas e vivia de prostituição. E quando eu cheguei naquela cidade, o que ele tinha para me oferecer era aquilo que ele vivia. E também naquela época, naquele contexto, eu também me prostituí naquela cidade. Todos aqueles jovens, adolescentes, morávamos todos no mesmo apartamento, no bairro de Copacabana, aqueles jovens todos com hábitos noturnos, prostituição, drogas. Durante o dia se trancava dentro de casa para que nenhum tipo de claridade entrasse, e ali o dia todo usando drogas. Eu vejo que Deus já teve um cuidado com a minha vida, porque eu nunca me enveredei para o lado da droga. Mas assim como o meu avô, assim como a tia Flor, eu também já bebia. E quando bebia, me tornava uma pessoa agressiva e violenta. Eu era jovem e eu dizia que a gente bebe socialmente, eu não tenho problema nenhum com bebida, mas quando eu me dava conta, eu estava bebendo todos os dias. Bebia para desinibir, bebia para perder a vergonha, bebia para me alegrar. Eu tinha desculpa para tudo para estar bebendo. E nessa fase da minha vida, né, eu trabalhava de empregado, ganhava muito pouco, e o dinheiro que eu ganhava praticamente era cigarro e bebida. Não sobrava dinheiro para eu comer. Não tinha dinheiro para que eu pudesse fazer uma boa refeição. Então, eu cheguei a pesar 68 quilos. Tá? Hoje eu peso 80, então imagine com 68 quilos. Eu brinco que quem me via de frente pensava que eu estava de lado. Quem me via de lado pensava que eu já tinha ido embora. De tão magro que eu tinha ficado. No Rio de Janeiro, fui trabalhar em canais de televisão, conheci o mundo com seus encantos, prazeres e luxúria, convivi no Rio de Janeiro com a staff dos atores da Rede Globo, trabalhei na Rede Globo de televisão, trabalhei na TVS, extinta TV Tupi, trabalhei 8 anos dentro da Rede Globo de televisão, convivi com aqueles artistas todos que você pode conhecer, em festas, em restaurantes, em várias situações. Eu lembro de uma festa no apartamento de uma cobertura no Leblon, de um ator muito famoso da Globo, e lá estava a nata da Rede Globo, eu lá no meio deles, e tinha uma repartição daquele apartamento, que as pessoas adentravam naquele ambiente, sozinhas, acompanhadas. Eu muito curioso, queria saber o que havia lá. Quando eu adentro daquele ambiente, então vocês imaginem, bandeja de prata com carreira de cocaína, todo tipo de droga que você possa imaginar, ali pronto a ser servido. Muitas vezes, né, sem querer fazer apologia à televisão, nós temos destaque muitas vezes da televisão na nossa casa, e nós sentamos com nossa família para olhar esse lixo que a televisão hoje produz. Porque os grandes produtores da televisão brasileira, todos, sem exceção, são promíscuos, homossexuais, libertinos ou drogados. Eu não conheci um homem, um produtor de televisão, um grande homem que está atrás, está à frente da televisão brasileira, que tivesse um conceito de família, que fosse um homem que tivesse esposa e a sua prole em volta de uma mesa. Só promiscuidade. Casei-me em 1985 com a minha linda esposa. Agora eu tenho a minha família, mudei-me para um lugar mais longe, ali no Rio de Janeiro. E o Lolô ficou órfão de pai morto e de mãe viva com 1 ano de idade. E eu tinha muito cuidado com ele. Sabe quando você assume a responsabilidade para você de cuidar
cuidar daquela pessoa. Então, eu estava sempre junto com ele. Algumas vezes eu fui na delegacia porque ele entrava em fria, preso. Algumas vezes eu tive que ir no hospital porque ele tinha usado droga demais e estava passando mal. E eu tinha esse cuidado com ele. Ele ficou órfão com 1 ano de idade. Agora eu casei, perdi um pouco o contato, eu mudei para um centro mais longe, o Rio de Janeiro é muito grande, e não estava mais tão presente com ele como eu costumava estar. No dia 5 de 5 de 1991, também um domingo de sol no Rio de Janeiro. Aquele domingo mais preguiçoso, né? Você fica um pouco mais tempo na cama, porque não é dia de trabalho. E naquele dia eu acordei sentindo o cheiro de carne de panela, que a minha esposa estava cozinhando. E não tinha como eu não sentir o cheiro de carne de panela, porque o nosso apartamento era muito pequeno. Um apartamento com menos de 30 metros quadrados. Então, se você desse um passo para a esquerda, estava no banheiro, um passo para a direita, você estava na cozinha. E eu acordei sentindo aquele cheiro de carne de panela. Nessa época nós já tínhamos geladeira, meu irmão. Porque quando nós casamos, nós éramos tão pobres que nós casamos e não tínhamos geladeira. Nós levamos alguns meses para comprar geladeira. E eu lembro que a senhora ia no mercado, ela comprava ali a carne, fazia ali o dia, salgava e deixava embaixo da pia, que também não tinha pia, só tinha aquele tampão em cima. Mas nessa época aí nós já tínhamos geladeira. E naquele dia, através de um telefonema, eu fui avisado que o Lolo havia morrido de overdose de cocaína. Ele foi encontrado na escadaria do prédio dele, sem vida, sem camisa, com uma seringa, e a seringa em cima da camiseta dele. E ali, quem tinha aqui no necrotério, conhecia o corpo, fazia todo o trâmite para trazer o corpo aqui para o sul, só tinha eu e ele lá no Rio de Janeiro, teria que ser eu. Tá? E eu confesso para vocês que hoje era uma pessoa muito difícil. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de incapacidade. Eu desenvolvi assim, sabe, uma ira muito grande de querer mudança de vida, de não aceitar mais passar por humilhação, não aceitar passar por privações, ter que depender de favores das pessoas, e gerou no meu coração um ódio muito grande pela minha mãe. Por saber, uma mãe que coloca filhos no mundo para abandonar, então gerou dentro de mim um ódio muito grande por ela, e uma motivação muito grande. Eu queria vencer, eu queria ser alguém na vida, eu não aceitava mais perder, eu não aceitava mais passar por nenhum tipo de humilhação. E diante disso, mudamos do Rio de Janeiro, voltamos a morar em Curitiba, e ali nós começamos a nossa primeira empresa. Eu lembro das dificuldades na época, muito pouco recurso, era mais vontade que desse certo, né? E ali começamos a nossa primeira empresa. Trabalhava ali uma média de 16 horas por dia, de domingo a domingo, e focado, determinado em fazer a coisa dar certa, não importava os meios. Eu queria vencer, eu queria ser alguém, eu queria ter um lugar ao sol, eu não queria mais passar pelas humilhações que eu já tinha passado na vida, e principalmente, eu queria mostrar para minha mãe que o filho que ela abandonou seria capaz de vencer, mesmo sem a vida dela. Muito rapidamente, mas muito rapidamente, 3 carros na garagem. Garagem essa, uma linda casa com sauna, piscina e todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Uma rede de confeitaria na cidade de Curitiba. Gerente de banco correndo atrás de mim. Dinheiro passou a ser solução. Aquele jovem que foi abandonado pela mãe, órfão, tinha um espírito de empreendedorismo que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha o dom de saber ganhar dinheiro, e realmente, onde eu colocava a mão, virava ouro. Só que tem um detalhe, foi exatamente nesse contexto, nesse momento da minha vida, que eu conheci Deus. Mas foi o Deus dinheiro, e o dinheiro passou a ser o meu dono, e eu fazia qualquer coisa para obter dinheiro. Se preciso fosse fazer escada das pessoas, eu fazia, porque o importante era ter, e eu queria cada vez mais. Tornei-me um avarento, um mão de vaca, um pão duro. Muito rapidamente, dinheiro, como eu falei, era gerente de banco correndo atrás, comprando terreno, comprando imóveis, carrões na garagem, e essa vida totalmente desregrada, querendo cada vez mais. Com 3 anos e meio de comércio, eu cheguei ao meu primeiro $1 milhão. Aquele menino pobre, que passou fome na infância, tornou-se um homem rico, mas tão miserável, que tudo que eu tinha era dinheiro.
eu não tinha o amor da minha esposa, eu não tinha o respeito dos meus filhos, porque tudo que para mim que importava era o dinheiro. Hoje eu vejo como nós fazemos uma confusão muitas vezes de prioridade nas nossas vidas, o que é prioritário, o que é importante, o que é necessário, e a gente erra essa ordem de prioridade. Deus nos deu as coisas para nós usarmos e nos deu as pessoas para nós amarmos. Quantas vezes nós nos pegamos amando as coisas e usando as pessoas? Quantas vezes? Hoje eu posso olhar para vocês nos olhos e dizer: a coisa mais importante da minha vida não é meu carrão na garagem, não é minha conta bancária, não é todos os bens que eu consegui adquirir com o dinheiro que o mundo, com o dinheiro que eu conquistei. Não! A coisa mais importante da minha vida é minha família, são amigos verdadeiros que Deus me deu. É eu poder saber que do outro lado sempre tem uma pessoa, que as coisas muitas vezes elas podem ser boas, mas elas são todas passageiras. Num momento de dor, num momento de sofrimento, num leito de morte, não é as tuas joias, o teu dinheiro que vai estar aqui junto contigo. Você grita com pessoas do teu lado. Tu quer ver o teu filho, tu quer ver tua esposa, tu quer ver teu marido. Naquele momento, o dinheiro vai ser tão insignificante, mas a gente passa a maior parte da nossa vida correndo atrás dele e deixamos as pessoas de lado. Não lembramos que tem pessoas que precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso afago, de uma palavra: eu te amo, você é importante para mim. Quantas vezes eu dizia: minha esposa sabe que eu amo ela, eu não deixo faltar nada, eu dou tudo. Ei, o amor tem que ser falado, ele tem que ser dito. Como resultado disso, uma depressão profunda, uma síndrome de pânico, onde eu passei a ter medo até da minha sombra. Em função dessa vida desregrada, depressão e síndrome de pânico. Vou compartilhar duas situações dessa síndrome de pânico. Primeiro, eu tinha reações do meu corpo de uma pessoa que vai morrer. Eu tinha taquicardia, eu tinha sensação de desmaio, eu tinha calafrio, eu tinha uma veia que saltava na cabeça, que a impressão que eu tinha que ela ia estourar, e eu ia ter um neurisma, que eu ia ter um infarto, e que eu ia morrer de uma forma súbita. E tudo que eu não queria era morrer. E eu tinha uma voz que dizia que eu não tinha nascido para ser feliz. Eu tinha de noite para ser pobre, você hoje é um homem rico, mas tu vai morrer. E aquela voz me perseguia, me atormentava, e aquela sensação toda no meu corpo. Comecei a me tratar com um neurologista, depois com um psiquiatra, comecei a tomar medicações fortíssimas, porque eu não queria morrer. Hoje eu sei que aquela veia que saltava na cabeça, eu sei que é nervo, né? Era nervo, mas para mim era uma veia que ia estourar. Segunda síndrome de pânico, comecei a ter mania de perseguição. As pessoas querem me matar, as pessoas querem me roubar, elas sabem que eu tenho dinheiro, elas sabem quem eu sou, vão me sequestrar, vão me levar para algum lugar, vão fazer algo de ruim comigo. E eu acreditava nisso tudo. Aquilo que ganha teus pensamentos conquista teu coração. E uma mente vazia, muitas vezes, ela passa a ser um instrumento só de coisa ruim. E eu acreditava que aquilo ia acontecer. E a depressão, a síndrome de pânico, eu comecei a me isolar, ficar em casa, eu não queria mais trabalhar. Me tornei um covarde, porque eu coloquei toda a responsabilidade das nossas empresas e dos nossos filhos em cima da minha esposa. E eu me anulei como marido, como empresário, e ficava dentro de casa, depressivo, na frente do sofá, sentado, deitado no sofá, muitas vezes ali apático, numa passividade tão grande, onde eu tinha desistido de mim mesmo. Eu não queria mais viver, eu não tinha mais vontade de estar frente dos negócios, nada para mim mais tinha sentido, em função dessa depressão profunda. E a esposa cuidando das empresas, cuidando de tudo, sobrecarregada com tudo, e eu dentro de casa nessa passividade toda. Ei, hoje eu costumo dizer, muitas vezes, né, quando a gente cai num buraco, que a gente acha que chegou no final dele, cuida que o buraco vai ser mais profundo ainda. Se você não souber priorizar as coisas verdadeiras na tua vida, e você continua vivendo uma vida que está te levando para a destruição, cuida, porque o buraco ele vai ser mais profundo ainda. Você pode se afundar muito mais do que já se afundou. E eu dentro de casa, por não ter o que fazer, com a mente vazia, comecei a buscar ali computador, internet, e através da internet ali me viciei em pornografia. Virei um pornógrafo. A esposa na rua trabalhando, eu dentro de casa vendo pornografia.
1 hora, 2, 3, muitas vezes um dia todo na frente do computador. Comecei a me sentir um lixo humano. Comecei a achar que realmente para mim a melhor coisa era a morte. Já concordava que muitas vezes o melhor era morrer, em função, né, de estar fundado nessa situação toda da pornografia. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu não posso ser omisso. Você sabia que o mal do século é a pornografia? Você sabia que muitos de nós, homens, muitas vezes com pretexto ali de uma excitação melhor, ou muitas vezes para se distrair um pouquinho, você está no teu celular vendo pornografia. A tua esposa na cama te esperando e você está no banheiro vendo pornografia. E a pornografia, ela vicia 10 vezes mais que cocaína. Você sabia disso? Porque todo vício que ele te traz prazer, é muito difícil você abandonar. E muitas vezes, né? Não, mas eu não tenho problema com isso, na verdade eu só quero, né, dar aqui uma fantasiada. Ei, você está se viciando. Tem muitos casamentos sendo destruídos, porque muitas vezes o homem não procura mais a esposa, porque a pornografia cauterizou a mente. O sexo doentio, pervertido, ele te leva à destruição. De todos os buracos que eu caí, o mais difícil de eu sair foi a pornografia, porque é muito difícil você largar, abandonar algo que te traz prazer. E a coisa ela é tão sutil, porque o primeiro órgão sexual do homem é a mente. Qual é a mulher que vai competir com a mente de um homem? E tem mais uma coisa, é confortável, é cômodo, não precisa ter, digamos assim, performance. É muito mais fácil. Você obtém prazer de uma forma mais fácil. Você não tem que ter uma performance toda. Só que isso realmente é algo destrutivo. Destrua aquilo que quer destruir, abandone aquilo que quer te matar, porque realmente é algo muito perigoso. Querendo uma solução para o meu problema, e né, a gente sempre quer achar uma solução. Meu Deus, quem é que quer viver uma vida ruim? Quem é que planeja dar errado na vida? Quem é que planeja muitas vezes viver uma vida de sofrimento? Não, todos nós queremos um lugar do sol. Mudamos para Balneário de Camboriú, compramos ali um lindo apartamento de frente para o mar. Aqui uma cidade mais tranquila, uma cidade litorânea. Com certeza aqui eu vou me sentir bem, aqui eu vou ficar melhor. Deixa estar que a visita ao psiquiatra foi junto e as visitas ao computador também foram. E agora realmente eu me entreguei ao fundo do poço mesmo, porque agora a minha esposa também fala em separação. Ela começou a entender que realmente para mim não havia solução. Ela também começou a ver que a melhor solução seria a separação. A gente mora no mesmo apartamento até hoje, ele é 5º andar, e quantas vezes eu fui na sacada daquele apartamento e estava planejando pular. Não deve doer, deve ser né? Eu creio que quando bater no chão, morre de imediato, e eu planejava, eu chegava muitas vezes a ficar pendurado no peitoral, querendo tirar minha própria vida. Né? Hoje eu agradeço muito a Deus, porque realmente isso não aconteceu. A minha esposa foi convidada nesse contexto todo, no meio dessa vida toda turbulenta, né? A depressão, a síndrome de pânico, eu igual uma múmia paralítica dentro de casa. A minha esposa foi convidada para ir num chá da Adonep, mulheres de empresárias, esposas de empresários. E ela foi naquele chá e ela voltou motivada daquele chá. Ela dizia que ela viu naquelas mulheres algo que há muito tempo ela não via, que ela recebeu abraços como há muito tempo ela não recebia, que aquelas mulheres falavam de Deus, não um velhinho lá no céu com um cajado na mão mandando raios sobre os pecadores, mas falavam de Deus de uma forma diferente, um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus que está presente na nossa vida a qualquer momento, um Deus que nos ama, que se preocupa com detalhes da nossa vida. E essa motivação dela, né? Ela disse que ia ter um jantar onde os maridos poderiam ir e pediu para que me convidasse. E há 20 anos atrás, como os senhores estão hoje sentados aqui no jantar da Donep, eu estava no jantar. E o empresário da cidade de São Paulo, contando a história de vida dele, tudo que aquele homem dizia era para mim. Sabe quando o homem não chora e você quer esconder as lágrimas, e as lágrimas, não, elas já estavam ali com um guardanapo escondendo, e tudo que aquele homem dizia era para mim. Naquela noite, ele contando a história de vida dele,
E aquilo começou a mexer muito comigo, e eu comecei a entender que se houve solução para ele, poderia ter solução para mim também, porque ele contou de uma história de destruição, uma história de uma vida ruim, contou de uma grande virada de chave que ele teve, e contou de uma vida boa que ele estava vivendo, os melhores dias da vida dele. E eu enxerguei uma luzinha no final do túnel. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso para mim, né? Tudo que eu preciso é isso. E teve um momento ali naquele jantar que ele convidou quem queria convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Quem queria convidar Jesus para ser o seu melhor amigo. Eu sem entender muito o que estava acontecendo, eu levantei, eu fui à frente, eu falei, eu preciso desse Jesus na minha vida. Pensa numa pessoa cética, uma pessoa que acreditava nas forças dos braços, uma pessoa muitas vezes que só acreditava naquilo que eu tinha capacidade humana de fazer. E naquela noite, quando ele me apresentou Jesus, eu falei, tudo isso que eu preciso na minha vida. E eu sem entender muito o que estava acontecendo, eu fui à frente, aquele pessoal da Donep me acolheu, me abraçaram, e ali eles me aceitaram no meio deles, e na Donep eu conheci o Manual do Fabricante. O que é o Manual do Fabricante? É a Bíblia Sagrada, que nós carinhosamente chamamos de Manual do Fabricante. Manual do Fabricante. E eu me apaixonei pelo Manual do Fabricante. E eu queria cada vez mais conhecer e saber do Manual do Fabricante. E no Manual do Fabricante eu entendi que eu tinha que fazer alguns reparos na minha vida. Eu tinha que fazer alguns consertos na minha vida. E um deles era perdoar minha mãe. Todas as vezes que eu buscava crescimento financeiro, crescimento social, era para mostrar para minha mãe que eu tinha vencido sem a ajuda dela. E agora eu entendi, através do Manual do Fabricante, que o perdão, ele não é um sentimento, ele é um mandamento, ele é um ato de escolha, ele é uma atitude que tem que ser tomada. E agora, como perdoar uma mulher que foi tão, digamos assim, omissa na vida dela, mas eu entendi que eu tinha que perdoar. Só que, na verdade, eu não perdoei. Eu estive com ela, eu pedi perdão para minha mãe. Eu pedi perdão por muitas vezes não ter estado presente na vida dela, no momento que ela precisou de mim. Pedi perdão por ter feito um mau juízo dela. Pedi perdão por não ter entendido que ela teve um marido assassinado pelo próprio pai. E quem sabe, em função disso, ela fez uma confusão de sentimentos, onde o coração dela petrificou, em função do trauma que ela viveu com a perda do marido assassinado pelo próprio pai. E eu pedi perdão, e aí eu entendi que eu tinha tantas pessoas para pedir perdão, eu tinha tantas pessoas para perdoar, eu tinha um dever de casa, eu tinha uma esposa para conquistar. Ninguém dá aquilo que não recebe. E eu não sabia como ser marido da minha esposa, eu não sabia como ser pai dos meus filhos, eu não sabia como ser um líder dentro da minha casa, porque eu nunca tive isso. E eu tinha uma esposa para conquistar, uma mulher que de 17 anos eu, quem sabe, feri na alma, uma mulher que durante 17 anos eu usei por meus caprichos, e agora eu entendi que eu tinha que conquistar essa esposa. E eu estou há 17, 20 anos, estou há 20 anos conquistando todos os dias, mostrando para ela que eu sou um novo homem, que as minhas atitudes mudaram, e que realmente eu quero fazer ela a mulher mais feliz do mundo. E isso é minha luta, é minha busca. Às vezes eu falo porque nós somos humanos e falhamos, mas o meu propósito de vida é fazer minha esposa feliz. Eu queria cuidar ela bem aqui à frente, só um minutinho. Já estamos terminando, tá? Mais 3 horas e meia, só que ela vai falar. Boa noite a todos. Não vou falar 3 horas e meia, não. Vai ser bem rapidinho. E é uma grande alegria realmente a gente poder estar aqui falando uma história de vida, né? Uma história triste, mas que graças a Deus está tendo um final feliz. Hoje nós estamos juntos há 37 anos e estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida. Tivemos o início do casamento bem conturbado, bem difícil, porque, como ele falou, ele não ia conseguir dar para uma família aquilo que ele não teve. E da minha casa, na casa dos meus pais, né, eu amava estar na casa dos meus pais. Meu pai sempre foi meu ídolo, meu herói. Eu sempre dizia que eu queria casar com um homem igual ao meu pai, porque dentro da casa dos meus pais eu não ouvi brigas, eu não vi atritos, eu não vi palavrões, e o meu pai amou as 7 filhas dele da mesma forma. Então eu tive uma base familiar
Uma família que eu dizia que eu não queria casar porque eu queria continuar morando na casa dos meus pais. Mas quando a gente se apaixona, a gente não manda no coração. A gente quer estar do lado da pessoa que a gente ama. E eu quero me casar e eu vou me casar. E me casei, né? E começou, na lua de mel começou a nossa divergência de opinião. E ali já começaram os atritos. Mas quando Deus tem propósito nas nossas vidas, Ele vai fazer de tudo para que o propósito dele se cumpra. E eu sempre digo que Deus virou o Adonis no avesso. Naquele dia que eu fui naquele chá, eu estava decidida a me separar. Eu já estava com toda a papelada como advogada, e estava esperando a intimação do juiz para nós decidirmos a nossa separação. Mas Deus, o juiz, ele mandou alguém na frente, porque ele sabia da restauração do nosso casamento. E ali, na Adonep, nós aprendemos muitas coisas. Aquele pessoal da Adonep nos abraçou, nos mostrou através do manual do fabricante que existem princípios ali dentro que poderiam transformar a nossa vida, poderiam transformar o nosso casamento. Eu sou sincera a dizer, eu não acreditava. Eu dizia que eles eram todos loucos, que eu não acreditava naquilo. Mas o dia que eu realmente cheguei na presença de Deus e entreguei o meu marido nas mãos dele, porque nas minhas forças eu não ia conseguir nada. E a partir dali, a nossa vida começou a ter uma diferença. A nossa vida, ela é decidida por decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões, ou para acertar ou para errar. E o Adonis, uma decisão que ele tomou que mudou a história da nossa vida. Teve uma situação já com o pessoal da Adonep, nós tivemos uma briga muito feia, umas de várias brigas, né? Porque nós tivemos muitas agressões físicas, agressões morais, tudo que se possa imaginar. E teve um dia uma situação, porque quando a gente muda de uma posição de vida para algo que vai melhorar, parece que tudo fica pior. E nós começamos a discutir muito, tivemos uma briga muito feia, era grito para todo lado. E quando a gente está brigando, a gente quer gritar um mais que o outro. E a gente acaba não ouvindo nada o que o outro está falando, porque a gente só grita. E naquele dia nós nos agredindo ali, e quando nós terminamos de nos gritar um com o outro, eu saí na sacada do nosso apartamento e o nosso filho de 11 anos estava lá chorando e disse para minha mãe: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida. Aí eu tomei a decisão da separação. Vamos me separar. Chamei o pessoal da Adonep, o presidente que acompanhava a gente sempre, disse para ele: não precisa você mais fazer nada, eu estou indo embora, não quero mais saber do Adonis. E fui para a nossa empresa trabalhar. Aí ele só me ligou e disse assim: onde o Adonis está? Eu disse: deve estar em casa, não sei, não quero saber, não quero mais saber. Decidi me separar. Aí naquele dia, eu trabalhando na panificadora, aí de repente umas 6 horas da tarde mais ou menos, o Adonis chega na frente da panificadora com uma florzinha na mão. Eu olhei a panificadora cheia, olhei de longe, o que esse homem quer com essa flor na mão? E ele entrou no meio de todos os clientes e foi na minha direção e disse, e eu só ficava imaginando assim, minha mente em um segundo ela pensou 1001 coisas, né? Aí ele chegou na minha frente assim e disse: Sônia, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te magoei, todas as vezes que eu te feri, todas as mágoas que você pode ter, que eu posso ter causado no teu coração. Eu quero te pedir perdão e quero que você me ajude a ser o homem que você tanto quer. Eu sempre digo que naquele dia eu tinha 2 alternativas. Ou eu quebrava aquela flor na cabeça dele, como eu fiz algumas vezes, ou eu abraçava ele e nós continuávamos a nossa vida. Ali eu abracei ele, pedi perdão, porque eu também não era nenhuma santinha,
e ali nós continuamos e fomos para cursos de casais. O pessoal da Donep nos levava em todos os testemunhos e até hoje o Adonis vem me conquistando. Hoje ele é um homem completamente diferente de o Adonis de 20 anos atrás. Hoje ele é o homem que me ama, o homem que me protege, o homem que me cuida, o homem que é pai dos nossos filhos, que é mentor dos nossos filhos, que brinca com os netos, coisa que ele nunca brincou com os filhos. E hoje nós, em família, nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. Se não fosse aquele chá da Donep, hoje nós não estaríamos aqui contando essa história, porque nós teríamos nos separado. E hoje, eu sempre digo, nós vivemos o milagre de Deus na nossa vida, nós vivemos o milagre de Deus dentro da nossa casa. E Deus não quer fazer isso só conosco, comigo, Adonis, o pessoal da Donep. Deus conhece. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Há 20 anos atrás, eu entrei no evento da Donep, com a minha vida toda destruída, não achando que não havia solução. E Deus fez. E Ele conhece o íntimo do coração de cada um de vocês que está aqui hoje. Ele sabe, porque a palavra dele diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Ele não sabe. E Ele sabe da tua necessidade, do que você está passando. Basta você acreditar e saber que o milagre certo, na hora certa, Ele tem para cada um. Obrigada a todos.